A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, querida irmã. Eu sou o pastor Fábio da Igreja Batista em Timbuí e nós estamos neste momento realizando mais uma lição da nossa escola bíblica. E nós temos aqui a revista que nós estamos trabalhando durante esses dias, que é Conflitos da Vida. Hoje o nosso tema é como enfrentar a solidão. E eu gostaria de logo a ler o texto, que é o versículo-chave dessa lição, que se encontra em Isaías 41:10. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esta é uma palavra dita por Deus diretamente ao profeta Isaías, num contexto, num momento onde ele estava vivendo uma solidão, um desamparo, estava esmorecido, e Deus vem com a sua graça, com a sua palavra e reanima o profeta. Muito bem, nós vamos falar sobre como enfrentar a solidão e a necessidade de distinguirmos o que é solidão de isolamento. Isolamento, digamos que isolamento seja um ato voluntário onde a gente escolhe ficar sozinho. Isolamento é um momento que nós queremos providenciar conosco mesmo. Por exemplo, um momento de intercessão, de oração, que você quer ficar recluso, sem ninguém da família, sem ninguém da igreja, e quer dedicar esse momento de isolamento para com Deus em oração. Talvez o isolamento seja uma maneira também de nós nos afastarmos de alguns relacionamentos que são destrutivos. Então o isolamento é algo voluntário que nós fazemos e visualiza algo bom, um retorno bom, um resultado agradável que vai ser benevolente para nossas vidas. Se diferencia da solidão, porque a solidão não é algo voluntário. A solidão é uma consequência danosa, prejudicial às nossas vidas por causa de erros e por causa de outros motivos que ocorrem na vida. A nossa lição explica que solidão é a dolorosa constatação de que não existem relacionamentos significativos na vida. Entendeu aí? Solidão é essa dolorosa constatação, compreensão de que não existem em nossas vidas relacionamentos interessantes, significativos para nós. Olha só como a nossa lição conceitua solidão. A Bíblia menciona alguns casos de solidão. Por exemplo, o caso de Elias, que estava numa caverna solitário e Deus, pela sua graça, visitou o profeta, tirou ele da caverna e trouxe a ele uma palavra: olha, Elias, você não está sozinho, existem muitos outros servos meus que não se ajoelharam perante a Baal. Então, Deus mostrou a Elias que ele não estava sozinho. Vemos o caso de Jó, em toda a sua história. Quando ele começou a passar por grandes adversidades, sua esposa o deixou, sua família fora perdida e os seus amigos começaram também um por um, a achar defeitos na vida de Jó para justificar as suas adversidades. Mas naquele momento eu entendo que Jó também passou por uma grande e uma amarga solidão. Vemos o caso também, meus irmãos, de no Novo Testamento nós termos grandes lições, não só do apóstolo Paulo, mas de Jesus e também de outros apóstolos, de outros escritores do Novo Testamento, que dizem a seguinte expressão: uns aos outros, ou seja, devemos edificar uns aos outros, perdoar uns aos outros, andar juntos. Então nós vemos muitas informações em plural na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ensinando de que a igreja não deveria passar por momentos, ou não deveria ser uma igreja solitária, onde que as pessoas, os crentes, deveriam viver uns com os outros e uns para os outros, de maneira que houvesse ali uma edificação, onde todos os crentes, a comunidade cristã daquele tempo, percebesse a necessidade de ter o outro para crescer com Deus, para viver plenamente o Evangelho, que é um grande desafio de Deus para nós. Então nós veremos aqui o que alimenta a solidão, o que pode gerar solidão na vida humana.
Por exemplo, o texto ou a nossa lição menciona que podem haver ou podem gerar solidão as causas sociais, por exemplo, o advento da internet que possibilitou muito acesso, mas ela promove uma solidão, porque não tem como a pessoa viver totalmente na sua plataforma virtual. É necessário abraço, cuidado, é necessário ter uma relação que seja real e não virtual. Há uma frase tão interessante que diz que a tecnologia ou a internet aproxima os distantes, mas distancia os que estão próximos. Eu achei isso interessante porque, de fato, em nossas casas, às vezes ali 3, 4 cômodos, pessoas ficam apenas com os celulares e tentam viver apenas a partir do seu celular, dos seus recursos tecnológicos, mas isso não é bom porque em um dado momento pode provocar solidão. Existem também causas no processo de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, vamos olhar a questão da criança. Se a criança não foi ensinada desde a sua infância a cooperar, a ter um amigo, a se relacionar, logo no futuro, quando ela tiver poder de decisão, quando a pessoa vir a crescer, quando a criança vir a crescer, ela vai sentir essa preparação para viver os relacionamentos. Então você, papai, mamãe, vovô e vovó, cuidem das suas crianças e logo cedo ensinem elas a cultivarem relacionamentos. Não tenham esse pensamento de super proteger a sua criança, achando que ela não deva se machucar, achando que ela não deva se relacionar, achando que ela deve ficar guardadinha ali dentro da sua casa, no armarinho. Não vai dar certo. Você estará prejudicando a sua criança. Ensine ela a ter formação cristã, caráter e condições de se relacionar. Existem causas também psicológicas. Por exemplo, o texto diz que muitas pessoas têm baixa autoestima e por isso se encontram em uma situação de solidão. Existem pessoas com dificuldade de se relacionar, existem pessoas com pensamentos derrotistas, pessoas pessimistas, pessoas que foram prejudicadas há um tempo atrás no passado e hoje não conseguem se relacionar por causa disso. Muitos problemas de emoções descontroladas, de decisões mal tomadas, isso tudo pode provocar um ambiente de solidão, essa jaula da solidão que pode prejudicar consideravelmente a nossa vida e também a vida daqueles que estão em nossa volta. Portanto, existem também causas psicológicas. Existem causas circunstanciais e estas são as causas que, digamos, são causas externas. Por exemplo, sua família se mudou e você se sente solitário. Essa é uma questão bem dolorosa, né? Quando um ente querido ele se muda, quando um ente querido morre, quando há esse distanciamento. Meus irmãos, essa é uma dor muito grande e a solidão pode ocorrer por causa desses fatores de questões circunstanciais. E também tem as causas espirituais que com certeza está objetivamente ligado ao pecado. Toda vez que nós pecamos contra Deus, nós nos envergonhamos e podemos tomar duas atitudes: ou nos afastarmos dele ou pedir perdão e voltar ao caminho certo com Deus. Portanto, muitas pessoas também estão solitárias hoje, porque tomaram decisões erradas, decisões espirituais erradas e hoje colhem o fruto amargo dessas decisões. Essas são as questões que podem alimentar a solidão em nossas vidas. E agora, meus queridos, é interessante nós perguntarmos: e a igreja, como ela deve viver em relação ao problema da solidão? Quais são os caminhos que temos? Qual é a postura adequada que nós devemos tomar? Existem pessoas sofrendo de solidão em nossas igrejas? Existem pessoas que estão solitárias em nosso meio? Ouvi um dia um depoimento de um pastor que disse que uma ovelha dele chegou para a igreja e o abraçou muito forte.
e disse bem assim: pastor, toda vez que eu passo pela porta, eu faço questão de abraçá-lo, porque é o único abraço que eu recebo na semana. Existem pessoas, meus queridos, dentro de nossas igrejas que estão passando por solidão e nós devemos buscar a orientação de Deus para resolver isso. Mas eu gostaria de citar aqui Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Dessa maneira, vamos ver os caminhos que temos para enfrentar ou para acabar com o problema da solidão em nossas igrejas. Primeiramente, nós precisamos tratar o problema, identificar o que causou a solidão em algum irmão nosso, em alguma irmã que está na igreja e está sofrendo com solidão. Ao ver esse problema, nós vamos providenciar, juntamente com a graça de Deus, ou a graça de Deus instruindo nossas vidas, encontraremos a maneira de poder eliminar esse sentimento, este ambiente de solidão na vida deste irmão, dessa irmã que nós queremos ver bem. Outra questão, na igreja nós devemos demonstrar amor. Igreja, povo de Deus, é ambiente para a gente se abraçar, para a gente transmitir o amor de Deus. É um ambiente onde os quatro cantos, as quatro paredes precisam ser totalmente preenchidas e quase transbordantes da graça e do amor de Deus. Por isso eu digo, meu irmão, que quando nós entrarmos na igreja, nós devemos ter uma postura de gente alegre, como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É como uma notícia boa, é como aquela notícia que você estava esperando há muito tempo, estava ansioso e recebeu a notícia de ir à casa de Deus, porque lá você vai encontrar um ambiente de amor. Nós, Igreja Batista de Timbuí, vamos enfrentar a solidão em nossa igreja se nós demonstrarmos amor. E também nós vamos vencer a solidão em nossas igrejas, em nossa igreja, em nossas famílias, se valorizarmos os relacionamentos. Com relação a isso, meu querido, valorize os relacionamentos. Sozinho você não vai conseguir nada, nem espiritualmente falando. Você não está concorrendo com o seu irmão da igreja. Você não precisa, ou você não pode ter esse pensamento de que você não depende dele, porque espiritualmente nós dependemos uns dos outros. Você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha, você não vai conseguir ter poder para lidar com os problemas que a vida pressiona sobre nós. Nós precisamos uns dos outros e precisamos valorizar os relacionamentos. E olha, meus irmãos, como é difícil o relacionamento em nossas igrejas. É ou não é verdade? Como é difícil uma briguinha que é pequenininha, toma uma proporção tão grande. Por quê? Porque são pessoas orgulhosas, porque são pessoas que não têm condições de reconhecer o erro, pedir perdão. Esse tipo de problema não pode ter na nossa igreja, porque se tiver, pessoas ficarão solitárias. Nós precisamos valorizar os relacionamentos e ter profundidade em nosso conteúdo. Sabe por quê? Às vezes nós olhamos o irmãozinho, a irmãzinha, e a gente pergunta: ei, como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo certo? Deu tudo certo. Ah, vai chover hoje, né? Eu acho que vai chover. Sem profundidade, sem importância. Pergunte para o seu irmão e para a sua irmã informações que realmente façam parte de questões importantes da vida dela. E aí, por exemplo, perguntas como essa: meu querido irmão, em que posso te ajudar para a gente avançar mais na palavra de Deus? O irmão está, por exemplo, no caso, o irmão está afastado da igreja. Meu irmão, estou sentindo muito a sua falta. Isso está me incomodando. Eu quero andar com você. Quero saber o que está te incomodando. Por que você está distante? São essas informações que devemos buscar nos relacionamentos. Questões profundas que realmente falam ou incomodam a alma. Porque nós, seres humanos, temos a habilidade de, vamos dizer assim, de colocar algo que na verdade não corresponde ao que é na sua totalidade. Digamos assim, pessoas falam: estou bem, está tudo bem. Mas por trás dessa frase
tem muita coisa aí que precisa ser investigada, muita angústia, muita depressão, muita ansiedade. E nós, igreja, devemos ter essa preocupação para com nossa igreja, para com o nosso irmão, pelo qual Deus nos ensinou e nos motivou a amá-lo. E devemos, por último, também ter um ambiente de comunhão. Isso é importante, porque comunhão é a única maneira da subsistência da igreja. Nós vamos viver se estarmos unidos. Nós vamos triunfar sobre as dificuldades da vida se nós mantivermos o nosso compromisso de comunhão e de união. A Bíblia ensina que a união da igreja é a única capaz de comunicar o amor de Deus. De maneira que se uma igreja está perdida, se uma igreja está problemática nos seus relacionamentos, significa que Deus, que Cristo, não está sendo pregado de maneira plena por essa igreja. Portanto, valorizemos a comunhão, porque o antídoto na igreja para a solidão, a vacina, se chama comunhão. Porque na comunhão nós vemos a graça, o amor, a bondade, todos os valores da graça, todos os valores de Cristo nós vemos na comunhão. Quanto mais nós investirmos em comunhão, mais saúde espiritual teremos e mais vamos vencer a solidão. Que Deus nos abençoe. E agora eu passarei para você aí algumas perguntas para nós interagirmos. E mesmo estando nós nos recursos audiovisuais, como estamos aqui, eu entendo que nós temos comunhão, porque a presença ela é um fator da comunhão, mas não é porque nós estamos em nossas casas separados, que nós deixamos de ser uma igreja de plena comunhão. Então vamos responder algumas perguntas, vamos interagir e crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.